Agora vamos fazer alguns exercícios sobre sensibilidade, especificidade e mostrar como a prevalência tem influência no valor preditivo positivo, no resultado do valor preditivo positivo. Vamos começar com a sensibilidade e especificidade. Inicialmente, vamos supor uma população hipotética de 1000 pessoas, cuja testagem pelo padrão ouro demonstrou que havia 100 pessoas doentes e 900 pessoas não doentes. Bom, agora eu vou aplicar um teste de rastreamento nessas pessoas. Eu quero saber, pelo meu teste, como se comporta o meu exame nessa população que eu sabidamente, eu já sei de antemão como se comporta, quem são os doentes e quem não são os doentes. O primeiro passo para fazer isso é se fazer uma tabela 2x2. Uma tabela 2x2 a gente constrói pessoas doentes, não doentes. Eu tenho um total de 100 pessoas doentes e 900 pessoas não doentes. E aqui o teste aplicado. Bom, eu apliquei o teste e descobri o seguinte, que eu consigo detectar 80 pessoas doentes e consigo excluir 800 pessoas não doentes. Então, meu teste foi positivo em 80 pessoas, que são os verdadeiros positivos, mas em 20 pessoas que são doentes, ele não conseguiu detectar. Então, esses são os falsos negativos. No caso das pessoas não doentes, o teste conseguiu excluir corretamente 800 pessoas, mas ele detectou como sendo doente, positivo para o teste, 100 pessoas. Então, esses aqui são os verdadeiros negativos e esses aqui são os falsos positivos. Bom, a sensibilidade é a capacidade do teste em detectar os verdadeiros positivos. Então, para expressar isso em maneira de fórmula, nós temos que a sensibilidade é os verdadeiros positivos sobre A mais C, que é o total de doentes. Isso vai dar 80 sobre 100, nesse caso específico, e teremos uma sensibilidade de 80%. A especificidade, vamos calcular com outra cor aqui. A especificidade é a capacidade do teste em detectar ou excluir as pessoas não doentes. Nesse caso, e expressando isso de maneira matemática, de fórmula, D sobre B mais D. Nesse caso, nós vamos ter 800 sobre 900 e teremos uma sensibilidade de 89%. Importante, na hora de fazer esse cálculo, é sempre fazer essa tabela 2x2. Né? Você vai ter um enunciado, e daí, a partir do enunciado, você tem que construir essa tabela 2x2 para poder calcular de maneira mais correta a sensibilidade e especificidade. Bom, sabendo disso, a gente vai passar agora para o valor preditivo positivo. Quero mostrar como o valor preditivo positivo é influenciado pela prevalência de uma população. Então, vamos lá. Vamos levar em consideração que o valor preditivo positivo, ou VPP. Também é uma forma de você fazer a acurácia de um teste. Vamos levar em consideração duas populações distintas. Em uma população, eu tenho 1% de prevalência. Essa cor. 1% de prevalência. Na outra população, eu tenho 5% de prevalência. Os dados populacionais, vamos levar em consideração que as duas populações têm 10.000 habitantes e que o teste que eu vou usar tem uma sensibilidade de 99% e uma especificidade de 95%. Então, a gente pode perceber já aqui que a especificidade e a sensibilidade não se modificam, elas são iguais em ambas as situações. Mas agora vamos ver o que acontece com o valor preditivo positivo. Bom, vamos fazer a tabela 2x2, conforme eu falei, é importante. Eu sabendo a prevalência da doença que eu quero testar, eu já sei quantas pessoas são doentes e quantas não são.
Então, nesse caso aqui, eu tenho que doente, não doente, eu tenho um total de 100 pessoas doentes e 9.900 pessoas não doentes. Aplicando o teste definido pela característica do teste de sensibilidade e especificidade, o teste é capaz de detectar das 100 pessoas, 99 e uma ele não consegue detectar. No caso dos não doentes, tendo uma especificidade de 95%, ele consegue excluir 9.405 pessoas, mais 495 pessoas ele define como sendo positivas, não sendo realmente positivas. Então, para que serve o valor preditivo positivo? O valor preditivo positivo serve para dizer, se eu tiver um resultado positivo, qual é a probabilidade que esse resultado seja realmente positivo? Então, como eu calculo? Então, vamos botar isso em termos de fórmula de novo, e a gente vai ter que, quais são os verdadeiros positivos? São esses aqui. Qual é o total de pessoas que o teste deu positivo? Esse. Então, A sobre A mais B. Nesse caso aqui, o valor preditivo positivo vai ser de 17%. Então, tem 17% de probabilidade de que um resultado positivo seja realmente positivo com essa característica de exame, 99% de sensibilidade e especificidade, e essa prevalência na população. No caso aqui, 1% dessa doença que eu estou querendo testar. Vamos passar agora para a população de 5% de prevalência. Vamos mudar a cor. Bom, vamos lá. Então, doente, não doente. Eu sei que a população tem 5% de prevalência da doença que eu estou querendo testar, então ela tem 500 pessoas doentes. E que ela tem 9.500 não são doentes para a doença que eu estou querendo testar. Eu aplico o teste pode ser positivo ou negativo, no caso desse teste que é dicotômico, e aí, com essa sensibilidade, com essa especificidade, eu descubro que eu tenho 495 pessoas que o teste foi capaz de detectar como doentes, quando elas realmente são, e 5 pessoas que o teste deixou escapar. Então, esses aqui são as pessoas que o teste deixa escapar, são os falsos negativos. E no caso das pessoas não doentes, o teste conseguiu excluir 9.025 pessoas, mais 475 ele definiu como sendo pessoas doentes, mas na realidade não são doentes. Aplicando o valor preditivo positivo, que nesse caso vai ser quantas pessoas são realmente positivas, 495, sobre o total de pessoas que o teste deu como positivos, 970, que é igual a 51%. Então a gente pode perceber que a influência da prevalência no valor preditivo positivo é muito forte. Quer dizer, uma prevalência de 1%, 17% de valor preditivo positivo, e uma prevalência de 5%, 51% de valor preditivo positivo. Então, isso é uma característica muito importante. Quer dizer, quanto maior a prevalência da doença que nós estamos querendo pesquisar numa população, maior a probabilidade daquele resultado ser verdadeiro. Por isso que muitas vezes nós temos que, durante o exame clínico, durante a anamnese, selecionarmos o máximo número, os pacientes que nós vamos testar para aquela doença, para aumentarmos a prevalência naquela população que nós vamos testar. E aí o resultado que nós vamos obter é um resultado muito mais fidedigno. Então, no próximo exercício, nós vamos estudar como é que é o comportamento na sensibilidade, na especificidade de testes seriados. Até lá!